Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje vamos mergulhar no caderno de número 08, que trata de um tema que é, a verdadeira arquitetura do poder estatal. Função pública e divisão de competências. E é uma arquitetura fascinante, né? Porque a questão central é: como é que o Estado, com todo o seu poder, se organiza para funcionar de forma eficiente e, ao mesmo tempo, não se tornar um leviatã descontrolado? A resposta está justamente nesses conceitos que a gente vai desvendar hoje: competência, desconcentração, descentralização e aquelas ferramentas de ajuste fino, que são a delegação e a avocação. Boa! Então, o nosso ponto de partida é entender essa engrenagem. O material do professor Lessa começa distinguindo a função pública da função política. À primeira vista, parece a mesma coisa, mas a diferença é crucial, não é? Totalmente. A função política, pensa bem, é a do comando. É a que define o rumo do navio. Sabe? É o governo decidindo, por exemplo, que a prioridade é a educação infantil. Certo, a estratégia. Isso. Já a função administrativa, ou função pública, é a tripulação em ação. É o Ministério da Educação executando o orçamento, construindo creche, contratando professor. É a atividade técnica, instrumental. É o que faz a política pública sair do papel e chegar na vida do cidadão. É o como fazer. Entendi. A função administrativa é a máquina do Estado em operação. E para essa máquina gigantesca não virar um caos, cada peça, cada agente, cada órgão precisa saber exatamente o que pode e o que deve fazer. É aí que a gente chega no coração do nosso tema, né? O conceito de competência. Exatamente. Competência é aquele conjunto de atribuições que a lei, e só a lei ou a Constituição, entrega a um agente público. Não é algo que o chefe decide no café da manhã, tipo assim. E o ponto que o professor Lessa martela, com base lá no artigo 11 da Lei 9.784, é que isso não é uma escolha, é um poder-dever. Poder-dever, essa expressão é forte. Quer dizer que o agente não só pode agir, mas ele tem o dever de agir quando a situação exige. Ele não pode simplesmente dizer: hoje não estou afim de analisar esse processo. Entendi. Perfeito. A omissão, quando o dever de agir existe, é tão ilegal quanto a ação indevida. Por isso que a competência é irrenunciável. O agente não pode abrir mão dela. Não pode. Ela é imodificável pela vontade das partes. Ou seja, dois órgãos não podem, fazer um acordo para trocar competências entre si. E ela é imprescritível. Não se perde pelo não uso. É um pilar de segurança jurídica para o cidadão, que sabe exatamente a quem recorrer. Certo. Essa rigidez toda faz muito sentido para garantir a ordem. Agora, vamos entrar numa área que, como o material aponta, a FGV adora para criar confusão. A diferença entre desconcentração e descentralização. Os nomes são tão parecidos que já induzem ao erro, né? É um clássico. Mas a lógica é simples se a gente pensar em dentro versus fora. A desconcentração é um arranjo interno. Acontece dentro da mesma pessoa jurídica. Dentro. É o Estado se organizando por dentro para ser mais eficiente. Pensa na União, que é uma pessoa jurídica. Quando ela cria ministérios, e esses ministérios criam secretarias, ela está desconcentrando. A secretaria é um órgão, não tem vida própria, não tem CNPJ próprio e está ligada ao ministro por uma relação de hierarquia. De subordinação. Então a chave da desconcentração é a hierarquia, a subordinação direta dentro da mesma empresa, por assim dizer. Exato. Agora, a descentralização é o movimento para fora. O Estado transfere a execução de um serviço para outra pessoa, que pode ser uma pessoa jurídica de direito público ou até uma pessoa física. E aí a lógica muda. Muda. E aqui a palavra-chave também muda. Não é hierarquia, mas sim vinculação ou tutela. O exemplo clássico é a criação de uma autarquia, como o INSS. Certo. A União cria o INSS, que tem seu próprio CNPJ, sua própria autonomia gerencial, financeira.
O Ministério da Previdência não dá ordens diretas ao presidente do INSS como um chefe daria a um subordinado. Ele fiscaliza, estabelece metas e exerce um controle finalístico. O governo central não acaba virando uma hierarquia disfarçada? Até que ponto uma autarquia é realmente autônoma se ela depende do orçamento e das diretrizes políticas da União? Essa é uma pergunta excelente porque toca na tensão real que existe na administração. A autonomia nunca é absoluta, né? O que diferencia a vinculação da hierarquia é o tipo de controle. No controle hierárquico, o superior pode anular ou revogar atos do subordinado por qualquer motivo, inclusive por conveniência e oportunidade. Ele pode dar ordens diretas sobre o como fazer. Entendi. Já na tutela, o controle é de legalidade e de finalidade. O Ministério Supervisor verifica se a autarquia está cumprindo a lei e atingindo os objetivos para que ela foi criada. Ele não pode, por exemplo, interferir numa decisão específica sobre a concessão de um benefício, a menos, claro, que seja ilegal. A autonomia, embora limitada, é real. Agora a ficha caiu. E fazendo o link com o nosso público, a atividade de notários e registradores, lá do artigo 236 da Constituição, se encaixa onde? É o exemplo perfeito de descentralização por colaboração, que também chamam de delegação. O serviço é público, a titularidade é do Estado, mas a execução dele é transferida, é delegada a um particular que foi aprovado em concurso. Então o tabelião não é um servidor. Exato. O tabelião não é um servidor público hierarquizado ao Tribunal de Justiça. Ele é um agente delegado, que atua por conta própria, mas, claro, sob a fiscalização do Poder Judiciário. A relação é de sujeição à fiscalização, não de subordinação. Ok. Então a competência é a regra de ouro, quase sagrada. Mas a gente sabe que a gestão pública precisa de flexibilidade. Um gestor não pode fazer tudo sozinho. Como que o sistema resolve esse impasse entre a rigidez da competência e a necessidade de agilizar o trabalho? Aí entram as duas ferramentas de gestão que o caderno detalha muito bem: a delegação e a avocação. Elas são as exceções que permitem uma flexibilização controlada. Mas atenção, o que se transfere ao exercício da competência, nunca a titularidade. O titular original continua sendo o dono da atribuição, sabe? Vamos começar pela delegação. É o ato de passar uma tarefa para outra pessoa, certo? Isso, prevista lá nos artigos 12 a 14 da Lei 9.784, a delegação é um ato discricionário, geralmente para otimizar o serviço. Um detalhe que muita gente esquece é que ela não exige hierarquia. Ah, não exige. Não. Pode ser vertical, do chefe para o subordinado, mas também pode ser horizontal, entre órgãos do mesmo nível por razões técnicas ou territoriais. Pense no chefe de uma repartição fiscal que delega a um auditor a competência para assinar autos de infração de até certo valor. Ele otimiza o fluxo. E a responsabilidade? Boa pergunta. A súmula 510 do STF é clara. A responsabilidade pelo ato praticado é de quem o assinou, o delegado. Do outro lado da moeda, temos a avocação. Se delegar é empurrar a tarefa, avocar é puxar para si. Perfeita analogia. A avocação do artigo 15 é um movimento inverso. O superior hierárquico, por um motivo excepcional, relevante e devidamente justificado, traz para si a competência que era do seu subordinado. Ah, então aqui tem que ter hierarquia. Aqui, a hierarquia não é só possível. Ela é indispensável. Não se avoca a competência de quem não é seu subordinado. Espera aí, então na avocação, a hierarquia é o fator decisivo. O que impede um superior de simplesmente avocar todas as tarefas importantes de um subordinado, sabe? Criando um gargalo e desmotivando a equipe. Existe um freio para esse poder? Existe. E é justamente o caráter excepcional da medida. A lei exige que a avocação seja temporária e por motivos relevantes devidamente justificados. Não pode ser um capricho. Não pode ser por qualquer coisa. De jeito nenhum. Se o superior começa a avocar tudo sistematicamente, ele está, na prática, esvaziando a competência do órgão subordinado, o que é um ato ilegal, um abuso de poder. A avocação é um remédio, sabe, para situações pontuais. Não é uma ferramenta de gestão do dia a dia. Faz todo sentido. Agora, chegamos a um ponto que o professor Lessa destaca como ouro para a prova, o que não se pode delegar. Ele nos dá até um mnemônico para isso, Norerx.
E o Norex não é só um truque de memorização, viu? Ele representa o núcleo duro da responsabilidade administrativa, as travas de segurança do sistema. Se essas competências pudessem ser delegadas, a organização do Estado viraria uma anarquia. Vamos desmontar o Norex, então. O N é de atos de caráter normativo. Por quê? Porque editar normas, regulamentos, portarias de caráter geral é uma responsabilidade muito grande. É quase como legislar em pequena escala. Permitir que essa atribuição fosse delegada livremente criaria uma infinidade de mini-legisladores dentro da administração, gerando uma insegurança jurídica brutal. Essa função fica concentrada nas autoridades de cúpula. Ok. O RE é para decisão de recursos administrativos. A lógica aqui parece ser a de garantir uma segunda opinião, certo? Precisamente. O recurso administrativo é a garantia do cidadão de que sua demanda vai ser reanalisada por uma instância superior. Se a autoridade que vai julgar o recurso pudesse delegar essa tarefa para um subordinado, talvez até para o mesmo nível de quem tomou a decisão original, o princípio do duplo grau de decisão seria aniquilado. Perderia todo o sentido. E por último, o S, de matérias de competência exclusiva. Esse parece até óbvio. É o mais direto. Quando a própria lei diz que a competência é exclusiva de um órgão ou agente, ela está colocando um cadeado naquela atribuição. Ela está dizendo, só você pode fazer isso e mais ninguém. É uma blindagem. É uma blindagem legal que não admite delegação. Tentar delegar seria uma afronta direta à lei. Certo. O Norex ficou claríssimo. Mas e quando o erro acontece? Um agente pratica um ato fora da sua competência. Esse ato vai direto para o lixo? É sempre nulo? Nem sempre. E aqui a gente entra na parte prática da gestão de erros, a teoria dos vícios, né? Se a competência desrespeitada for uma daquelas do Norex, normativa, recursal ou exclusiva, o vício é gravíssimo, é insanável. Insanável? O ato é nulo, não produz efeitos e deve ser retirado do mundo jurídico. Mas e se for uma competência comum, que poderia ter sido delegada, mas não foi? E a história é outra. Se a competência não é exclusiva, o vício é considerado sanável. A lei permite que o ato seja consertado pela autoridade que tinha a competência original. E isso não é o Estado sendo bonzinho com o erro, sabe? É puro pragmatismo. Imagina que um servidor assinou uma licença que deveria ser assinada pelo chefe dele. Se o ato em si é correto, o conteúdo é legal e não prejudicou ninguém, seria um enorme desperdício de tempo e dinheiro público anular tudo e refazer o processo por um simples erro de assinatura. Entendi. Então a autoridade competente pode vir depois e, digamos, validar o que foi feito. Exato. Esse ato de consertar se chama convalidação ou ratificação. A autoridade competente basicamente diz, olha, o ato foi praticado por quem não devia, mas como eu concordo com ele e eu poderia tê-lo praticado, eu o valido. E o efeito disso? E o mais importante, a convalidação tem efeito retroativo. Ela cura o ato desde a sua origem. Uau, cobrimos bastante terreno. Que tal a gente fazer agora uma revisão rápida no estilo do fichamento premium que o professor Lessa preparou para amarrar todas essas pontas? Ótima ideia. É hora de consolidar o conhecimento. Começando. Função administrativa. Atividade residual do Estado. É o como fazer para concretizar os direitos fundamentais. Competência. Poder-dever. Vem da lei. É irrenunciável, imodificável e imprescritível. Artigo 11 da Lei 9.784. Descentralização. Distribuição interna, dentro da mesma pessoa jurídica. Cria órgãos e a relação é de hierarquia. Descentralização. Transferência para outra pessoa. Para fora. Não tem hierarquia, mas sim vinculação ou tutela. Delegação. Transfere só o exercício, não a titularidade. Pode ser horizontal e a responsabilidade é do delegado, como diz a súmula 510 do STF. Avocação. O superior puxa a tarefa. Exige hierarquia. É excepcional, temporária e tem que ser motivada. O mnemônico da prova. Norex. Não se delega atos normativos, decisão de recursos e competência exclusiva. E o artigo 236 da Constituição sobre a atividade notarial. Serviço público exercido em caráter privado, por delegação.
É um caso clássico de descentralização por colaboração. E para fechar a revisão, uma jurisprudência fundamental. O tema 777 do STF. O Estado tem responsabilidade objetiva pelos danos que os notários e registradores causarem a terceiros. Ah, isso é importante. Muito. Ou seja, a delegação não exime o Estado de sua responsabilidade final perante o cidadão. Revisão fantástica. Para encerrar, fica claro que entender a divisão de competências não é só decorar artigos, né? É entender como o Estado se controla, como o poder encontra seus limites para servir ao cidadão e não o contrário. Exatamente. E como destaca o professor Lessa na reflexão final do material, isso é vital para o futuro tabelião ou registrador. Ele será titular de uma delegação que exige independência, mas também um profundo respeito aos seus limites legais. A competência para ele vai ser esse poder-dever em sua forma mais pura. Não se pode renunciar ao dever de qualificar um título, mas também não se pode avocar funções que a lei não conferiu. É um exercício diário de eficiência, sempre sob o manto da responsabilidade pessoal e intransferível. Que pensamento poderoso para finalizar. Esse conteúdo ajudou a clarear as ideias. Qual outro caderno ou tema específico vocês gostariam de ver analisado aqui? Deixem suas sugestões nos comentários. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!